Olá, meu nome é Carla Moreno, eu sou psicóloga e eu vim aqui falar hoje um pouquinho sobre adolescência, mas não para os adolescentes, né? Não falar sobre esse fato do adolescer, mas a minha preocupação é enquanto mãe também, não só como profissional, né? Os pais muitas vezes eles não conseguem lidar com o adolescente, esquecem que já foram também adolescentes numa época diferente, num contexto diferente, mas que passaram por muitas mudanças, assim como os adolescentes estão passando hoje. E assim, esse adolescer é o quê? Ele traz transformação e formação de identidade, o desenvolvimento da autonomia, lidar com esse contexto complexo que se apresenta nesse momento, né? Porque tem a variação de humor, a variação hormonal, a questão toda de uma instabilidade, uma desestruturação ainda emocional, até porque a estrutura do encéfalo, né, a estrutura cerebral não está ainda totalmente madura, não está formada. Então tem uma coisa que é física também. Tem essa questão de ter que lidar com a pressão social, com tudo aquilo que os pais esperam dele, né, as expectativas. Então, chega a ser um ponto onde o conflito interno, ele é muito grande e que a gente precisa pensar se o conflito externo não está proporcionando ainda mais conflito. Os pais, então, eles precisam ser realmente aquele apoio, aquele suporte. Talvez isso seja feito a partir do ato de ceder, porque a gente precisa entender que agora eles não mais aceitam tudo aquilo que a gente coloca, né? Eles precisam agora contestar, as informações elas chegam, mas eles querem saber o porquê, elas precisam fazer sentido. E é importante a gente entender que o diálogo é fundamental para construir, então, essa relação. Você vai querer seu filho perto ou longe de você? Então, construir quanto mais próximo ele estiver, quanto mais tranquilo ele se sentir e confiante para poder se abrir com você, com certeza ele vai conseguir estabelecer essa questão emocional e todos esses conflitos ele vai conseguir lidar com isso muito melhor. Então, é uma fase de transição da identidade. É muito comum a gente ouvir eles falando assim: eu nem sei quem que eu sou. Né? Eles estão ainda em formação, em transformação e tem um peso muito grande de ser alguém logo, de definir uma profissão, de ter que seguir algo que a família quer ou a religião. E ele nem sabe se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele acredita. E muitas vezes a família não dá um espaço para ele ser quem ele é. A família às vezes não permite que ele escolha, né? E aí a família nega a ele aquele direito do livre-arbítrio. E se a gente for pensar, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que tem direito de conhecer, né? E que os pais têm a obrigação de apresentar para os filhos a religião, de apresentar as coisas que eles acreditam, né? De todos os direitos e deveres que estão envolvidos nisso, nesse desenvolvimento, mas não é uma imposição, né? Senão a gente acaba ferindo também um direito que é deles, né? E o pior é a gente não permitir que eles se desenvolvam enquanto pessoas, enquanto sujeitos, né? Onde eles não se permitem escolher, onde eles não se permitem ser quem eles são por medo de machucar os pais, por medo de ferir aquilo que os pais sonharam para ele. Mas será que os pais gostariam de viver o sonho dos pais deles? A gente está deixando realmente eles serem o que eles dão conta?
ou a gente quer manter o controle que a gente tinha quando eles eram crianças. Não dá para controlar, né? Até porque ele consegue enxergar e entender o mundo melhor, né? Ele tem uma compreensão melhor do mundo. Você vai tirar isso dele, não dá pra gente viver uma vida tentando agradar o outro. E aí a gente vê que muitas vezes eles estão se rendendo a fazer uma coisa que fere quem eles são. E aí eles tentam e aceitam qualquer outra coisa que venha, qualquer migalhas ou qualquer situação que se mostre um pouquinho diferente. Imagina uma situação, olha quanto é pesado um filho decidir ser o que os pais querem, para que os pais não se sintam desapontados porque falharam. Ou o filho querer ir embora de casa para ele ser quem ele é, porque lá dentro ele não cabe. Então, acaba que os adolescentes vão se unindo e fazendo laços com pessoas que muitas vezes não constroem relações saudáveis também, e vão reproduzindo isso, ou até mesmo acabam entrando em grupos e se aliando a pessoas sem nenhum critério, e aí tudo aquilo que você mais temia pode acabar acontecendo. Então, o melhor caminho é o diálogo. A melhor opção é a gente conversar, é a gente orientar, é a gente viabilizar a autonomia, é a gente garantir os direitos e a gente permitir o outro ser quem ele é. Quando o filho nasce, a gente já cria um mundo todo para eles. A gente já pensa, ele não tem nenhum ano de vida e a gente já pensa o que ele vai ser quando ele crescer. Ou então a gente já pensa que ele vai cuidar da gente quando a gente estiver velho. Gente, libera seus filhos disso, desse peso. Deixa eles escolherem. O contexto que eles vivem é outro, por mais difícil que isso seja. Deixem eles, então, definirem, decidirem. Porque o laço e o contato, ele precisa ser assim. Permitir que o outro seja quem ele é. Então, conversem com seus filhos. Escutem. Dê ouvidos a eles. Não significa que você vai concordar com tudo que eles falam. Não significa que vocês vão aceitar tudo que eles trazem. Mas como orientar se você não sabe o que ele está pensando? Como orientar se você não sabe por onde passam as escolhas deles? Então, na verdade, esse vídeo é um convite. Conversem com seus filhos e estabeleçam relações mais estreitas. Dê voz aos seus filhos.